Fala aí, turma, tudo beleza com vocês? Passando para deixar um recado muito importante, especial, saiu meu novo e-book, O Segredo das Headlines, como criar ideias que vendem todos os dias. Nos últimos stories tem um link para você garantir a sua cópia. Já liberei o primeiro capítulo nesse valor da pré-venda por apenas R$ 24,90 e a gente vai liberar os próximos capítulos durante os próximos dias. Então esse é um e-book que eu tenho certeza. Você vai ler esse e-book e vai falar o seguinte: caramba, caramba, cara, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Esse negócio aqui clareou. O que é aquele negócio ali atrás? O que? Isso aqui é o teclado ou a estrelinha aqui, ó? Estrelinha deduz. Vou mostrar aqui pra vocês. É a estrelinha? Aqui, ó. É esses negócios aí que as plataformas fazem. Eu acho legal? Acho. Mas só um recado pra vocês, tá? Eu já estou nesse mercado digital 2021. Eu completo 10 anos nesse mercado. E eu, como agência, né, acompanho os bastidores e tudo mais. Hoje eu sou um produtor digital, posso até me considerar um produtor digital, mas eu me vejo muito mais ainda como um consultor do que como um produtor, porque os meus produtos é para ajudar a galera a vender mais. Então eu basicamente transformei os meus serviços em produtos. Então eu ainda me considero muito mais consultor do que alguém que ensina. Tanto que os meus programas, 95% são programas de mentoria. O resto são cursos gravados, mas a maioria eu continuo orientando as pessoas. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Posso contar uma coisa pra vocês que é o que quebra uma empresa? Quebra uma empresa. O mais rápido que quebra uma empresa de produto digital, o que vocês acham que quebra uma empresa digital? O que vocês acham? E aí, Feitozinha? O que vocês acham que quebra um negócio digital que tende a ter uma margem de lucro mais interessante, um negócio que tende a ser mais enxuto? O que vocês acham que faz com que um negócio digital, um produtor digital quebre? O que vocês acham? Opinião de vocês. A visão de vocês. Se parar para pensar assim, cara, o que faz um produtor digital quebrar? Talvez você fale, pode ser que ele parou de vender, né? Pode ser. LTV mal feito quebra. Cara, concordo totalmente. Totalmente. É um dos elementos. Ter uma única fonte de renda. Não é nem isso, cara. Eu vou ser bem sério com vocês. O que eu vi, tá? Do que eu vi da minha experiência. O que acontece é o seguinte. A maioria dos produtores, eles começam com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito, que é: Natanael, eu vou criar um produto que ajude as pessoas. Eu vou criar um produto que transforme a vida das pessoas. Ó a Caprice aqui na área. Tudo bom, Caprice? Eu vou falar de você agora. Então, por exemplo, a Caprice, ela tem vários projetos. E um deles, ela falou o seguinte: eu quero voltar a ajudar as pessoas no processo de emagrecimento. Eu tinha passado por um processo de sair do meu peso, voltei, eu quero ajudar as pessoas. Todo mundo que começa com um produto digital pensando, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, e ele fica falando isso, essa pessoa cresce. Mas sabe o que acontece? Tem um momento, e não demora muitos dígitos para acontecer, que alguns param de falar sobre o público e começam a falar sobre eles. Não, Natanael, eu quero ser reconhecido como o maior. Eita. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser eu quero ter a maior audiência. Eita. Eu quero ter 1 milhão de seguidores. Eita. Quando ele começa a falar sobre eu quero, eu vou, eu serei, é o começo do fim. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Se você não tirar o olho do teu cliente, se você não tirar o olho do teu mercado, se você não tirar o olho do propósito que é... Óbvio que você vai ganhar dinheiro, é claro que você vai ganhar dinheiro, mas você vai continuar ganhando dinheiro, você vai continuar com uma empresa de sucesso se você não tirar o olho da ajuda que você vai proporcionar para as pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, para você encontrar pessoas que precisam de ajuda é uma estratégia. Para você falar que quer ser o maior é outra estratégia. Então eu já vi empresários que me procuraram falando o seguinte: olha, o meu concorrente tem 2 milhões de seguidores, eu só tenho 1. O que eu preciso fazer para passar ele? Porque eu não vou aceitar que ele fique com mais seguidores do que eu. Eu falei, isso não é comigo. A minha parte não é essa. E aí é o começo do fim. A pessoa que começa a gastar uma grana. Eu já vi produtores digitais gastarem uma grana assim,
pagando assessoria de imprensa, não que não vale a pena, não me interprete mal, tá, gente? Não me interprete mal. Existem estratégias que são úteis. O problema é o propósito. O ponto-chave é o propósito. Então tem muito produtor que ele muda o propósito. Ele para de falar, eu quero ajudar o mercado, eu quero resolver esse problema, ele começa a falar, eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto, eu quero me posicionar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu. E aí vem aquela história, lá no livro de Daniel, quando fala lá do Nabucodonosor, Feitozinha vai saber a passagem decorada, né? Ele foi alertado, olha, você tá se achando muito, cara, você tá se achando muito. Vem para ele a profecia de que iria acontecer com ele, que ele ia ficar sem nada, ia passar um tempo isolado, vivendo como um animal. Ele teve a chance de rever os seus conceitos. E aí fala que um belo dia Nabucodonosor está andando pelo palácio e ele olha e ele abre a boca e fala: vejam tudo que eu construí. Eita! Na mesma hora vem a voz do céu e fala: olha, por conta do teu coração duro, por conta disso, e lá vai ele. Então, assim, ó, eu particularmente, diariamente eu faço isso. A minha grande meta, assim, ó, eu não posso deixar que resultado nenhum mude o motivo pelo qual eu comecei um negócio digital. Eu não posso deixar que isso aconteça. Porque eu sei que se isso acontecer é o começo do fim. Então eu lembro, gente, quando eu casei, eu não sei quantos de vocês são recém-casados, né? Ou lembram de quando vocês casaram. Quando eu casei, que eu morava lá em Fortaleza, depois que eu me casei, né? Trabalhando na Oi, nós tínhamos comprado um apartamento e tudo mais, aquele começo de vida a dois, aquela coisa toda. O apartamento, a obra atrasou. Enquanto a obra estava atrasada, a gente alugou um apartamento de 45 metros quadrados, ali no bairro Damas. Depois o apartamento, a obra não deu certo. Foi uma briga para conseguir cancelar na época. Enfim, um monte de coisa acontecendo. Mas eu lembro que eram 2 quartos, né? Um quarto eu fiz de escritório. Eu lembro que eu fiz uma planilha, entradas e saídas. Aí eu fui colocando lá, né? Os valores, assim, né? E aí eu fiz. E com todo o valor que ia entrar naquele mês, com tudo que ia pagar, ia sobrar uns 190 e poucos reais, mais ou menos. Era o que ia sobrar, uns 190 e poucos reais. E eu lembro que eu estava no quarto, aí a Punheira estava dormindo. E aí eu pensei assim, né? Caramba, meu. Se eu tinha acabado de voltar da lua de mel. Falei, caramba, meu. Casei agora. E agora? Só nós dois. Começando 190 e poucos reais. Se alguma coisa der errado, eu já vou começar a ficar endividado. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu olhava pra Yapunira assim dormindo e eu pensava, caramba, meu. Como é que eu vou cuidar dela também, hein? Como é que vai ser esse negócio? Foi engraçado esse sentimento que eu tive. E foi justamente nessa época que eu comecei a ler o livro de Provérbios todos os dias. Todos os dias. E o livro de Provérbios ele é muito claro, ele é muito objetivo na causa e efeito. Então ele fala, se você vê uma pessoa que é diligente na sua obra, essa será colocada diante de reis, posição superior. E eu comecei a estudar o livro de Provérbios e entender que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. E eu comecei a ler o livro e eu comecei a entender que cuidado com os teus pensamentos, cuidado com o que você pensa, porque a tua vida será dirigida por isso. Eu comecei a entender que o preguiçoso, ele tem preguiça até de levar comida para a boca, mas aquele que cuida da sua terra será próspero. E eu comecei a ver alguns resultados de causa e efeito. Falava o seguinte, olha, se você fizer isso aqui, nada vai dar certo, mas se você fizer isso aqui, o negócio vai funcionar. E tem um provérbio que eu gosto muito que diz assim: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras conduzem à pobreza. E ali eu entendi, eu não vou falar que eu vou fazer, eu vou começar a executar. E aquilo foi me alimentando, E eu comecei a focar muito nisso. Eu preciso ser excelente no que eu faço, eu preciso ser muito bom no que eu faço e eu preciso ajudar as pessoas. Então são essas duas metas que eu quero colocar para vocês. A primeira meta é excelência. Cara, eu vou ser muito bom no que eu faço, as pessoas vão me reconhecer pela qualidade do meu trabalho. Ponto. Esse é o reconhecimento que você tem que ter. É um reconhecimento intelectual,
é um reconhecimento de conhecimento avançado, é um reconhecimento de alguém que se esforça, que alguém se dedica. Não ter o reconhecimento de que é o maior, é o que domina, é o que isso, é o aquilo, porque tudo isso, aí você vai lá para mais para frente, né? Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é pesado, né? Se você não lê Provérbios antes, for só para Eclesiastes, você fica depressivo. Porque Salomão tá em outra vibe, né? Ele tá ali falando que tudo é vaidade, correr atrás do vento, que não tem propósito nenhum. Então ele tá ali, alcançou tudo e ele sabe que aí, obviamente, né, para quem estuda vai entender que sem Deus, tudo é vaidade, não tem propósito nenhum. Mas enfim, eu tô compartilhando isso com vocês, né? O colega perguntou ali sobre a estrelinha. Eu tenho... Essa aqui é mais bonitinha, né? Fica até como decoração. Mas aquelas outras placas, de verdade, eu faço zero questão. Zero questão de ter aqui no escritório. Zero questão de... Tem muitas que eu nem recebi. Nathanael, você não quer que a gente mande? Você não quer vir pegar? Eu falei, cara, isso pra mim não quer dizer absolutamente nada. Nada. O que me alimenta, o que me deixa feliz é quando eu vejo isso aqui, ó. Ó. Nathanael, eu acho que nesse capítulo 1 você clarificou algo pra mim que sempre vejo você falando. Cara, a questão de juntar o velho com o novo uau, li e a expectativa pelo capítulo 2. Parabéns, cara. Me ajudou demais. Me ajudou demais. É isso. Se você ficar na tua mente pensando o que eu posso criar para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, a tua empresa sempre será bem sucedida. Sempre. Alguns de vocês não estão vendendo como vocês poderiam, porque vocês não estão ajudando como deveriam. E vocês não estão ajudando como deveriam porque estão pensando muito mais em vocês do que no público. Eu quero ser reconhecido como o maior cara do mercado de emagrecimento. Eu quero ser o maior no mercado de financeiro. Eu quero ser o maior não sei o que, não sei o que. Quando poderia parar e pensar, eu quero ajudar pessoas que hoje estão sofrendo com... Primeiro, excelência. Segundo, busca por pessoas precisando de ajuda específica. Você busca por problemas específicos. Tem uma passagem que eu gosto muito, né, que fala que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele teve compaixão, porque eles pareciam como ovelhas que não tinham pastor. Em outras palavras, na tua área de atuação, se você é muito bom no que você faz, se você é excelente no que você faz, existem pessoas que você pode ajudar. Então você só para e pensa assim, ó. Quem eu posso ajudar agora? Qual a dor essas pessoas estão sentindo? Qual a dificuldade? Ou qual oportunidade eles não estão enxergando? Vocês entenderam, gente? Eu já vi muitos produtores digitais quebrarem. E a principal razão é essa. Eu quero ser o maior. Eu quero ter isso. Eu quero ter o maior evento do Brasil. Eu quero ter o maior evento disso. Eu quero ser o top 1 da plataforma. Eu quero ser o quê? Beleza. Ok. Mas eu acho que vocês deveriam ter um pouco de cuidado com relação a isso. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já vi muitos produtores quebrando e eu já vi muitos empresários chateados, porque eles contrataram alguém, formaram essa pessoa e essa pessoa começou a ver, peraí, isso aqui eu posso vender para outras pessoas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí a pessoa saiu da empresa e foi vender o mesmo serviço que ele aprendeu na empresa que ele era funcionário. Isso infelizmente acontece muito. Tem muitos produtores digitais extremamente chateados, magoados com ex-funcionários. Pessoas que eles ensinaram tudo, pessoas que eles formaram, e a pessoa sai e começa a vender o mesmo produto. E eu falo a mesma coisa para todos os empresários. A mesma coisa para todos os empresários. Tem uma coisa que ninguém nunca vai conseguir imitar. Nada. Nunca. Que é a tua história. Podem até imitar o teu método, podem até imitar o teu processo, mas ninguém pode imitar a tua história. E as pessoas se conectam muito mais com histórias do que com método. Porque histórias criam modelos. Exemplos criam modelos. Uma jornada cria modelo.
E é o que eu falo. Muitas pessoas falam, eu vi fulano falando sobre vender todos os dias. Eu vi fulano falando, tudo bem. Ele vai ter a história dele, então, com vender todos os dias. Eu vou ter a minha. A minha história é que eu precisava pagar os boletos. A minha história é que eu não queria ficar com R$100 e poucos de saldo no final do mês, como recém-casado. Essa foi a minha história, eu precisava vender. E aí eu fui procurar isso, eu me desenvolvi, eu acabei dando esses próximos passos. Então a tua história, ela sempre vai ser mais poderosa que o teu método. Isso é muito importante, porque às vezes, muitos de vocês vão para a internet e vocês ficam dando aula, método, mas não deixam que as pessoas conheçam um pouco da tua história. E eu não estou falando para você falar, senta que lá vem história, passar 1 hora contando a história. Não, é você pegar pedaços que possam ajudar aquelas pessoas. Porque isso serve de exemplo, serve de motivação. Eu conto muito, né, das conversas, do aprendizado, de tudo que o meu pai sempre me ajudou e continua me ajudando. E eu falo, né, meu pai, muito provavelmente ele nunca vai, talvez ele não lembre disso, né? Mas eu lembro de uma vez que o meu pai, ele falava duas coisas, né? Quando eu era mais jovem. Ele falava que cobra que não anda não come lagarto. Ou seja, você tem que se mexer. E o meu pai, ele foi um grande incentivador ao erro. Ele falava assim, ó, aproveite enquanto você tá novo para você errar logo. Então aproveite. E aquela mensagem que ele me passou foi uma mensagem de tranquilidade. Ele basicamente disse o seguinte, meu filho, se você fizer alguma coisa que não der certo, tá tudo bem. Você tá novo, dá tempo de correr atrás. E eu fui sem peso. Eu fui sem sentir esse peso, porque eu falei, bom, aproveitar para errar enquanto eu tô novo. Por isso que eu comecei tudo muito cedo. A empresa eu já comecei, já fui fazendo as outras coisas. E é o mesmo conselho que eu quero dar para vocês, porque isso me marcou muito. E outra coisa, né, que eu sempre bato nessa tecla. Não somente o que o meu pai sempre me ensinou, o que o meu pai sempre me disse, mas o que eu vi o meu pai fazendo. Durante toda a minha vida, de criancinha até fase adulta, para casar e sair de casa, eu vi o meu pai acordando 6 horas da manhã, indo vender, voltando meio-dia para casa, almoçando, tirando ali um cochilozinho na rede dele, voltando para vender, até o próximo dia. Todo dia. Ele acordava, ia vender. Acordava, ia vender. Vender. Às vezes, ele falava, eu tenho que ir mais cedo que eu estou fechando uma venda. Às vezes, ele voltava um pouco mais tarde porque estava fechando uma venda. Então, eu cresci vendo meu pai vendendo. Essa é a minha história. O quanto isso me impacta, o quanto isso me forja o meu caráter, né, nesse sentido. Por isso que vender para mim é uma coisa tão natural, porque eu cresci vendo meu pai vendendo. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando em uma profissão extremamente arriscada, como instrutora educacional, numa unidade penitenciária, né, numa unidade de reeducação, não sei nem se é penitenciário o nome, mas enfim, era com menores infratores. E minha mãe já foi vítima de rebelião. Minha mãe foi refém. Machucaram a minha mãe, machucaram o pescoço dela, puxaram o cordão. Enfim, então eu cresci vendo os meus pais trabalhando pra caramba, minha mãe em situação de risco de vida, trabalhando pra caramba. Como que eu posso, na minha vez de trabalhar, reclamar de alguma coisa? Tendo a internet, tendo o mundo online, tendo o estudo que eu consegui ter, porque os meus pais trabalharam duro para que eu pudesse estudar, como que na minha vez eu vou reclamar de alguma coisa? Então vocês percebem como isso influencia? Então às vezes eu vejo alguns de vocês falando assim, Natanael, mas está tão cansativo, eu tenho que gravar vídeo, aí depois eu tenho que editar, aí depois eu tenho que estudar, aí depois eu tenho que fazer uma oferta. Cara, o que os nossos pais fizeram? Como que era a rotina deles? A minha mãe trabalhava em um ambiente com pessoas que tinham cometido homicídio. Ela estava em risco de vida. Ela entrava e não sabia se saía. Eu posso reclamar que eu tenho que gravar um vídeo. Eu posso reclamar que eu tenho que mandar um e-mail. Vocês têm noção disso? Gente, nós podemos trabalhar de casa. De casa, sem sair, sem pegar trânsito. A minha mãe com 3 filhos, ela saía de ônibus, um horário de pico, colocava a gente dentro do ônibus, ia trabalhar, levava a gente. A minha mãe tinha algumas vezes que ela teve que levar a gente para lá, quando eu ia buscar, meu pai, a gente ia buscar, a gente entrava lá. Eu lembro uma vez que eu entrei, né, criança curiosa, lá esperando para mudar o plantão, e eu fui olhar, né,
Aí eu fui me aproximando das celas e eu vi um silêncio, aí de repente uma menina apareceu, oi, eu saí correndo. Ela, ei, eu tô presa, mas eu não mordo não, e tudo mais, eu fiquei morrendo de medo, porque aquele ambiente ali eu ficava um pouco seguro, mas enfim, como que a gente vai reclamar? E aí eu fico vendo a galera fazendo os eventos, isso aí, vamos pra cima, porque você vai... Cara, eu não preciso de nenhum evento pra me motivar, eu olho pra história dos meus pais, eu olho pra tudo que eles fizeram. E talvez você pare agora e pense, putz, quanto sacrifício foi feito, quanta coisa aconteceu para que você pudesse estar aqui. Para você estar aqui agora, com o celular nas mãos, com internet, às vezes com o cabelinho cortado e tudo mais, muito sacrifício foi feito lá atrás. Então assim, eu não posso, em hipótese alguma, correr o risco de que os meus pais olhem para mim e me vejam reclamando. Eu vou reclamar de quê? De quê que eu vou reclamar? Como que eu posso reclamar? Como que eu posso reclamar? Então assim, se vocês não perderem esse tripé, que é a busca pela excelência, busca por pessoas que você possa ajudar e nunca esquecer de quem te ajudou, esse tripézinho aqui, pra mim é imbatível. Pra mim é imbatível. Então na minha mente eu preciso ser muito bom no que eu faço, eu preciso retribuir esse meu conhecimento ajudando outras pessoas e eu não posso esquecer o que foi feito por mim, a minha jornada. Eu não posso esquecer o que foi feito por mim durante a minha jornada. Não posso. Não posso. E é difícil, gente. É difícil. E eu quero aconselhar vocês, porque pra mim é difícil. Porque chega um momento que você tá vendendo, tem um momento que você alcança resultados que você nunca imaginou que você conseguiria alcançar. Tem um momento que você olha para os números que você está fazendo e você começa a falar, caramba. Então, é muito fácil você falar o seguinte: olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom, olha como eu sou demais. E é muito fácil isso. Porque as pessoas vão começar a dizer para você o seguinte: você é um mestre, meu mentor, você é o cara, você é demais. E se você acreditar no que essas pessoas estão dizendo, é o começo do fim. Então, assim, tem alunos que me encontram presencialmente e eles falam, muitas vezes emocionados, Nathanael, você mudou minha vida, você é demais, você é uma inspiração para mim. E na minha mente, imediatamente eu falo, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Eu sou apenas um instrumento nesse meio. Eu estou apenas cumprindo meu propósito. Não existe nada que eu tenha que me orgulhar no sentido de me vangloriar por isso. Não tenho nada a ver com isso. Mentalmente eu já vou rebatendo. Porque é muito fácil você acreditar. O elogio é uma das bebidas mais perigosas para o ser humano tomar. Uma das bebidas mais perigosas. Quando alguém te der um copo de elogios, o que você tem que fazer? Você dá uma bicadinha assim, degusta e deixa o copo de lado. Se você começar a se embriagar com os elogios, você começa a entender que você é bom, que você já alcançou a excelência, que você já é um mestre, que você já domina tudo, que nada pode te deter, que você é invencível, que a tua empresa é de sucesso, que a tua empresa é isso, que a tua empresa é aquilo, que nada mais precisa ser feito, e aí você baixa a guarda. Quando você baixa a guarda é o começo do fim. Então assim, eu estou dando esses conselhos para vocês por uma razão muito importante. Na internet falta isso. Na internet tem muitas mensagens, e eu até concordo que essas mensagens precisam ser passadas. Mensagem de incentivo, mensagem de motivação, mensagem de próximo passo, mas falta falar quando você alcançar o que você deseja alcançar, você não esquecer. Beleza? Beleza, gente? Quando você alcançar, para você não esquecer. Eu concordo totalmente, concordo. Você tem que ser grato, você fala que é seu esforço, mas eu só quero deixar esse recado para vocês. Meio piegas, né? Meio brega, isso que eu tô falando. Mas é algo que se eu não tivesse procurado, principalmente nas escrituras, ler sobre isso, eu já teria ficado no caminho há muito tempo. Há muito tempo. A minha empresa já teria quebrado. Já teria quebrado. Porque eu teria ido por um caminho de vaidade, eu teria ido por um caminho que não tinha nada a ver. Então eu só quero que vocês pensem o seguinte: vocês vão chegar lá. Vocês vão ter sucesso. E aí que é o momento da verdade. Existem dois testes. Existe o teste da perseverança
e o teste da humildade. O teste da perseverança e o teste da humildade. Eu vou contar uma história para vocês, pra gente encerrar aqui, e aí a gente dá o próximo passo. Deixa eu botar aqui pra não cansar o meu braço, né? Vou contar uma história pra vocês. Quando você tem a história que você tem ali Daniel, quando ele vai interpretar o sonho, que chama todo mundo lá, ó, quem não acertar o sonho aqui e tudo mais, etc. Também tem um caso de José, né, que a gente tem esse exemplo. Mas quando você pega esse contexto, desses exemplos assim de pessoas que fizeram grandes coisas, eles têm um cuidado de falar o seguinte: não tem nada a ver com isso, isso não fui eu não, isso não fui eu não, isso aqui foi o Senhor. Eles têm um cuidado de se afastar de todos os créditos. E eu concordo com o que a colega falou. Você obviamente pode comemorar, você pode ter esses créditos, mas o grande ponto é, o teste da humildade é quando você chega lá. Alguns de vocês talvez não tenham batido ainda o 1º milhão, ou talvez não tenham batido o 5º milhão. Mas eu quero dizer pra você uma coisa. Depois que você bate o 1º milhão, depois que você bate o 1º milhão, aí você fala, uau, massa, quero o segundo. Aí você vai pro segundo. Aí você vai pro terceiro. Aí você começa essa jornada. Tem um momento que você fala o seguinte, cara, eu achei que fosse alguma coisa diferente. Eu achei que fosse alguma coisa diferente. Mas por que eu falo isso? Se você não atrelar esse resultado financeiro a algo que você queira alcançar, alguma coisa que você está realizando, você não tem motivação para continuar. Porque você colocou tanta meta naquilo que... Quando eu comecei a minha empresa com 23 anos, faltando ali alguns meses para completar 24. Então, tecnicamente, eu tinha 23 anos. Eu tinha quase que uma obsessão, mas eu tinha um negócio com os meus 30 anos. Eu tinha um negócio assim que eu falei assim, ó, cara, antes dos 30, eu quero bater 1º milhão em faturamento, eu quero fazer isso, eu tinha um negócio assim, parecia que 30 anos era assim, eu tinha um negócio antes dos 30. Com 27 anos eu já tinha batido boa parte dessas metas, de tão focado ali que eu tava, de tanto que eu queria. E quando eu fiz 27 anos que eu comecei que eu parei, eu olhei e falei, cara, eu já fiz muita coisa que eu achei que eu ia fazer só mais tarde. Aí eu falei, tá, e agora? Preciso de alguma coisa para me motivar. E agora? Não pode ser só mais do mesmo, precisa ser alguma coisa. E foi nesse meio termo que as fichas começaram a cair para mim. O que mais me dá motivação são duas coisas. O jogo. O que é o jogo? Ontem eu comecei a escrever um livro, 8 horas da noite. Consegui um tempo, uma brecha. As meninas estavam... a Melissa estava assistindo, assistindo televisão, estavam todos mais quietos, mais eu estava ali amamentando. Ficaram quietinhos, eu falei assim, cara, eu vou colocar o Segredo das Headlines para rodar. E eu comecei. Já estava tudo na minha cabeça, já estava tudo estudado. 9 e pouquinho eu terminei o 1º capítulo. Beleza. Falei, cara, quer saber? Eu acho que eu já vou vender esse 1º capítulo. Já vou começar uma pré-venda. Não tem página de venda, não tem nada. Vou mandar um e-mail. Cheguei, mandei e-mail, fiz uma postagem no Instagram, deixei o celular de lado e beleza. Fui lá assistir uma série com a Yaponina enquanto ela estava amamentando, a Melissa já estava dormindo. Depois eu peguei meu celular, comecei a ver as vendas caindo. Isso é legal, porque isso é o jogo. Não é pelo valor financeiro, é falar o seguinte, cara, que loucura! Eu estava aqui, fiz isso aqui, ó. Peguei o meu computador, levantei a tela, abri o Google Docs, comecei a escrever um conteúdo que tá extraordinário, salvo em PDF, subo em uma plataforma, mando um e-mail, pessoas ao redor do Brasil recebem esse e-mail, compram, começam a ler e os caras mandam mensagem. Isso é insano. Eu fiquei tão... Assim, ó, eu fiquei mais feliz. Hoje eu fico mais feliz com essas vendas. Cara, R$24,90 esse e-book. Quando cai a primeira venda assim, nesse contexto, é uma alegria. Não assim, ó, uau, vendi. Não, fala assim, cara, que loucura isso.
Eu acabei de escrever um primeiro capítulo, eu mando para uma audiência que confia em mim, que gosta de mim, as pessoas começam a ler, as pessoas começam a gostar, as pessoas estão na expectativa do próximo, as pessoas estão me mandando depoimentos desde manhã sobre esse livro. Eu acabei de escrever esse negócio. Acabei de escrever. Isso me motiva, é o jogo. É o momento, sabe, é você sentir ali as coisas acontecendo. Eu faço isso e bum, acontece algo. Causa e efeito. Isso te motiva. O jogo acontecendo. As peças se movendo. Por isso que eu não consigo entender aquelas pessoas que falam o seguinte: cara, eu quero aí juntar X milhões para eu não ter mais que trabalhar. Esse aí vai demorar para juntar isso aí. Vai demorar. Agora, quando você entra no jogo e você começa... Não trata aquilo como um trabalho penoso, doloroso. Tem gente que chega na sexta-feira à noite e fala assim, ó, eu não respondo mais ninguém, eu não quero ver mais absolutamente nada, eu não quero ver mais nada. Por quê? Sofre no jogo que está jogando. Só pra mim, o meu trabalho é o meu PS4, agora o PS5, né? Pra mim, a mesma alegria que eu tenho jogando um FIFA é o job que eu tenho. Porque eu falo, meu, como que eu posso imaginar que um dia eu teria uma empresa onde eu teria dezenas de milhares de alunos e a minha empresa é orientar as pessoas, aconselhar as pessoas, ajudar as pessoas. Cara, eu sou monetizado pelo meu conhecimento. Eu estudo, eu aplico e eu organizo, eu ensino. Isso é loucura. É sensacional. Você ser recompensado pelo seu conhecimento, assim, ó, que bom que eu nasci na geração certa. Porque se eu tivesse nascido na década de 60, eu não tinha o digital. Eu não tinha. Às vezes, eu não sei se vocês passam por isso, né? Às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse nascido na década de 40, hein? O que eu ia fazer? Eu só consigo chegar na mesma conclusão. Eu seria vendedor. Eu ia vender alguma coisa. Alguma coisa eu ia vender. Às vezes eu penso, cara, se eu tivesse nascido na era vitoriana, putz, cara, eu acho que eu ia ser plebeu, né? Eu acho que ia ser do baixo clero. E aí, como é que eu ia fazer pra me encaixar, pra me destacar, pra entrar ali num pilar? Porque eu penso, naquela época que tinha os reis, eu precisava de alguma atividade que me desse destaque. E aí eu vou lá. Isso está no meu livro com meu pai, né, Os 7 Leis Imutáveis. Quando o rei Salomão foi construir o templo, teve um momento que ele foi criar uma peça bem específica, com um material bem específico. E ele falou o seguinte, eu quero o melhor que saiba fazer isso aqui. E foram buscar o cara longe. Então, desde a época de Salomão, mais de 2000 anos, vamos colocar aí, antes da chegada de Cristo, a excelência sempre é o pontapé de destaque. Sempre. Eu só não queria ser vendedor na época lá dos caras que foram pro templo, né? Que Jesus chega lá e... Aí não, aí esse vendedor eu pulava fora. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. E aí no novo livro que eu tô escrevendo com meu pai, a gente fala sobre isso. Tem a história que quando Jesus chega na praia, tem 2 barcos. E um dos barcos era de Pedro. E Pedro é o barco escolhido. E o outro lá foi ignorado, né? Imagina o seguinte, gente. Gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso. Tem 2 barcos na praia. 2. 50-50. Aí você tá lá no barco. Aí Jesus tá chegando. Aí Jesus fala... Será que Jesus fez unite? Não. Jesus foi direto no barco de Pedro. E o outro lá ficou de lado. Aí você fica assim, né? Puxa vida. 50-50. Por que o camarada... Por que Jesus escolheu o barco de Pedro? Lá na frente você vai entender. Quando Pedro... Primeiro que Jesus fala, vai lá pescar agora. Mas não pesquei nada a noite toda. Vai lá, cara. Discute comigo, não. Fala que não foi assim, né? Ele falou, ó, pela tua palavra eu vou. E ele vai lá, começa a puxar a rede. E o negócio começa a afundar. E aí Pedro chama, ei, cara, ó, só tinham 2 barcos. Fala que quando Pedro estava afundando, ele chama o outro barco. Então, era aquele cara que tinha sido excluído. Então dá a entender que o outro, ele teria afundado, mas ele não ia chamar. Porque ele não estava disposto a
transbordar, a compartilhar aquilo que ele tinha. E aqui eu não estou falando necessariamente de uma doação. Ah, vou distribuir todos os meus bens. Ali o peixe pode ser o teu conhecimento, tua habilidade, aquilo que você faz. Você realmente acha que você vai passar a tua vida toda aqui tendo a oportunidade de impactar bem mais pessoas com a tua ajuda, com o teu conhecimento que você estudou, e você vai ficar falando com isso aqui de pessoas? Esse é o ponto-chave. Então a gente está escrevendo sobre isso, falando que por que o pescador de homens, por que foi tão específico ele com pescador? Para ser pescador naquela época não era qualquer um, não. Tinham muitas habilidades envolvidas, muitas. Primeiro que tinha que ter o barco. O barco não era para qualquer um, muitos eram alugados naquela época. Então ali era o empreendedor, Alguns pescadores, eles alugavam um barco. Então eles gastavam dinheiro para tentar recuperar. Eles se colocavam em uma posição de risco. Ó, toma aqui o dinheiro, eu vou alugar o teu barco por uma noite. Vou tentar pescar, vendo a minha mercadoria, pago o aluguel, fico com lucro. Vocês acham que é pescador que nem hoje? É que o cara vai lá com a varinha dele? Não. O cara não tinha barco, o cara não tinha nada. Ele ia lá contra risco, ele alugava muitas vezes. Então ali era uma pessoa que estava em constante risco. Um risco onde? Não é um risco de falar o seguinte: ah, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender e vou arriscar nesse negócio aqui. Não. É um risco de falar o seguinte: bom, tem essa oportunidade, eu vou me jogar nisso aqui. Então esse risco que é levado em consideração. Mas enfim, eu estou dando esse cenário geral para explicar para vocês o seguinte. Hoje, no mercado digital, tem uma coisa que é obrigatório você alcançar excelência. É obrigatório você alcançar essa excelência. Se você não se desenvolver nessa área, se você não dar um próximo passo nessa área, você não consegue impactar o teu cliente da melhor maneira. E essa área é a copy. É você conseguir falar com o teu público de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, de uma maneira aprofundada, de uma maneira realmente persuasiva. Chamar a atenção, prender a atenção, transformar essa ação em uma compra. E para estudar copy, você precisa aprender como construir ideias. Porque as ideias dão origem às headlines. Algum tempo atrás, eu comecei a fazer essas postagens aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Qual sua headline? Vocês lembram disso? Alguns de vocês já me mandaram headline para analisar. Eu comecei a dar feedback para headline. E eu comecei a ver como, tecnicamente falando, muitas pessoas estavam bem limitadas quando o assunto era criar novas ideias. E isso me motivou a escrever um novo livro para ajudar vocês a criar novas ideias, a estabelecer uma nova ideia, a organizar esses princípios. E nesse livro eu ensino a base para criar ideias que vêm todos os dias. Eu começo o livro mostrando o conceito de criação de ideias, o processo. Eu mostro todos os passos que eu faço para recriar uma headline. Então, para você que me acompanhou criando headlines e quer entender o processo, na época eu vendia a formação de copyright, só que a formação tem um valor de 5 mil. Então, muitas pessoas amaram, mas não posso agora. Então, eu coloquei isso em um livro acessível. R$ 24,90 é o valor da pré-venda. Acabar a pré-venda vai para R$ 44,90. Então, se você quer começar a ler hoje, o primeiro capítulo já está liberado. Eu tenho certeza que você vai ler esse capítulo ainda hoje. Você começar a ler, você não vai parar de ler. Não vai parar de ler. Você já vai começar a dar um próximo passo maravilhoso na tua escrita. Então, assim, ó, o link já está nos stories rodando, tá? O link está nos stories rodando. Manda lá, ó, manda lá não, né? Olha lá, arrasta pra cima, garante tua vaga. Se você não conseguir achar o link, pode mandar mensagem em box que a equipe vai mandar o link do checkout pra você. R$ 24,90. Primeiro capítulo já está liberado. Durante os próximos dias eu vou liberar os próximos capítulos. Se você comprar agora e ler agora, eu tenho certeza que você vai voltar aqui no Instagram, vai marcar uns stories e falar assim, cara, tô adorando o livro. Libera o segundo capítulo, por favor, que tá demais. Não importa o teu nível de copy hoje, não importa o quanto você acha que já saiba de copy, ou não importa o quanto você fala que você é um total iniciante em copy.
Quando você terminar esse primeiro capítulo, atualmente vai fazer assim, ó. Porque eu expliquei pela primeira vez, nenhum dos meus livros eu tinha feito isso, a essência técnica do que é uma carta de vendas. Eu vou lá na parte mais aprofundada, que é a parte de construção de ideias. Eu vou mostrando os conceitos de atalhos mentais, o conceito de uma ressignificação de uma ideia atual, a mudança de uma ideia para uma segunda ideia, porque o ser humano ele nunca muda de... Ele não desativa uma ideia, ele muda de ideia. Tanto que as pessoas falam, nossa, eu mudei de ideia. Você nunca desativa a ideia. Nunca você fala, tive uma ideia, deleta a ideia. Não, você fala, mudei de ideia. O ser humano ele sempre muda de uma direção para outra. Ele nunca fica parado. A mente sempre precisa de um novo estímulo. E é isso que eu mostro no livro. Então eu quis bater esse papo geralzão com vocês, porque se vocês tomarem a decisão, e essa foi a decisão que eu tomei pra mim, tá? Empresarialmente falando, eu quero ser excelente e formar pessoas excelentes, eu quero estudar, me aprofundar e ensinar pessoas assim, que querem essa meta. Então assim, ó, 2021 vai ser o ano que eu vou criar os materiais mais avançados, mais aprofundados, em termos de marketing digital, para quem quer buscar a excelência. Para quem não quer ficar no água com açúcar, para quem não quer ficar no beabá, para quem não quer ficar no basicão, porque já tem muito no mercado. O que falta no mercado hoje são pessoas que vão se aprofundar, pessoas que querem realmente entender, estudar, não ficar na superfície, não ficar no raso, não ficar ali no que todo mundo sabe. E esse livro é um primeiro passo para você. Começar a estudar de uma maneira aprofundada, de uma maneira especializada, porque somente os profissionais vão sobreviver nesse mercado. E somente aquelas pessoas que vão se manter no propósito correto, no propósito inteligente, que é a busca, obviamente, por ajudar outras pessoas, por servir outras pessoas, mas principalmente, e o mais importante, entender que existe um motivo para você fazer o que você faz. Existe um público precisando da sua ajuda. E você se concentrar nesse público e não ficar pensando em você, os resultados vão acontecer da maneira mais rápida possível. Beleza, galera? Show de bola? Valeu a conversa? Valeu esse bate-papo? Então estou esperando vocês adquirindo o livro. O primeiro capítulo já está liberado. Ó, são 12h50. Se você começar a ler agora 1 hora, 1h20 você terminou. 1h20 você já terminou. Lê esse primeiro capítulo, vocês vão curtir muito, vocês vão aprender muito, vocês vão ter assim, ó, várias vitórias. Eu ia liberar esse material gratuitamente, eu até pensei em liberar, mas eu falei assim, as pessoas não vão valorizar, tem que comprar para valorizar. E eu tenho certeza que vocês vão olhar e falar o seguinte, nesse primeiro capítulo eu já aprendi muito mais do que vários vídeos ou vários materiais que eu já assisti, isso eu tenho certeza. E se você não gostar, eu vou te pedir encarecidamente que você volte, faça o seu reembolso e fale assim, Natanael, não gostei. Que livro horrível. Eu duvido que isso vai acontecer. Duvido. Tenho certeza que isso não vai acontecer. Então assim, ó, o que eu acredito que vai acontecer? Você vai ler, vai ficar ansioso pelo próximo capítulo, vai ler o próximo capítulo, vai continuar nessa jornada e vai dar os próximos passos. Eu coloquei nos stories, tá? Coloquei nos stories. Passei meses sem vir aqui, já estou comprando. Muito bem, você é um cara muito inteligente. Mas tá nos stories, se você não recebeu o link pro checkout, pode mandar mensagem inbox que a equipe libera pra você. Tá bom? Lê o livro. Sério, não deixa pra amanhã. Não deixa pra noite. Lê agora. Lê agora. Vamos lá, vamos fazer um comprometimento, que é um dos triggers, né? Comprometimento e consistência. Quem que vai comprar o livro agora, vai ler agora, assim que comprar. E vai me dar um feedback, vai me contar o que aprendeu ainda hoje. Fala pra mim. Cara, serão em torno de 5 capítulos. 5 capítulos. E aí, gente? Quem vai ler agora? E vai mandar uma mensagem inbox pra mim daqui a pouco. Natal, eu terminei de ler. Quem vai ler agora? Deixa eu ver aqui se alguém tem coragem de se comprometer publicamente. Vamos ver. Se alguém se compromete publicamente que vai ler o livro agora e já vai me dar o feedback. Carlos. O Carlos eu sabia. O Carlos é desenrolado. Kelma. O Walter. Thalita. Quem mais? Stanley vai ler também agora. Luciana vai ler agora também. O Marcos vai ler agora também.
Caprice vai ler também? A Caprice vai ler, certeza. João Feitosa. Feitozinha vai ler também. É isso aí, Feitozinha. Show, show. É isso aí, galera. Vamos ler agora. Vamos ler agora. Já dá esse próximo passo. Lá eu falo sobre dois conceitos. Dois conceitos da ressignificação. E eu entro no elemento da verdadeira reciprocidade. Enfim, eu não vou dar muitos spoilers, não. Não vou dar muitos spoilers, não. É isso. Vou ficando por aqui. Galera que vai garantir a vaga. A vaga não, né? A cópia. O Diego vai ler agora também. Show. Ricardo. Maravilha. Maravilha. Gente, é isso. Termina agora. Pega o link nos stories. Manda uma mensagem inbox para pegar o link. E aí você vai garantir a tua cópia e começar a ler esse livro que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Esse livro eu tenho certeza. Ontem já começou assim, ó. Se um livro começa mais ou menos nessa temperatura, esse livro começou assim. Então eu tenho certeza que até o final do ano esse livro entra na minha lista dos best-sellers. Tenho certeza absoluta. Mas eu fiz com esse propósito. É um livro assim que eu tô escrevendo. Eu tô com vários livros aqui, ó, juntos comigo. Que eu faço pesquisa, obviamente. Tem coisas que eu organizo, coisas que eu revisito. Mas eu tô num processo de imersão bem forte para entregar um material que vai te ajudar. Inclusive, Raquel Mendes. Raquel aqui que vai ajudar vocês a ganharem dinheiro, né? A trabalhar a mente para sair da escassez. Vale a pena vocês acompanharem o trabalho da Raquel. Mas para casos como o da Raquel, que entra no meu grupo de negócios e a pessoa nunca estudou copy. Então, assim, quando eu coloco para ler um livro de copy que tem um pouco mais de técnica, a pessoa demora um pouco mais. Esse livro é assim, ó. Qualquer pessoa que nunca tenha escutado o que é copy na vida, que ler esse livro, caramba, isso faz muito sentido, eu vou usar isso para vender. A Jussi vai ler também. E qualquer pessoa que já tenha estudado muito copy e lê esse livro e fala, agora sim, eu entendi o que é copy. Agora sim. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. E eu estou aguardando vocês nos stories, contando para mim o que vocês acharam do primeiro capítulo. E a gente vai avisando para vocês os próximos capítulos. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. E fui.